Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para vocês. Estamos chegando com o programa Boa Noite. Boa noite, Goiás. Boa noite, Brasil. Por que Brasil? Porque a TV Brasil Central está também na antena parabólica digital. A parabólica digital que atinge o Brasil inteiro. Um público potencial de 60 milhões de pessoas que podem ser atingidas pelo sinal da TV Brasil Central através da parabólica, através do canal 113. Então, se você não sabia, fique bem informado. E se você tem parentes que moram fora, mas querem saber das notícias daqui de Goiás também, avise para que ele sintonize canal 113, parabólica digital, para assistirem a TV Brasil Central. A Rádio Brasil Central também, FM, está na parabólica digital. Você pesquisa lá e vai achar a forma mais rápida e fácil de ouvir as belas seleções musicais feitas pela RBC FM. Muito bem, o programa de hoje, mais uma vez, a gente vai tratar de um tema, embora nitidamente nacional, mas que tem reflexos, que tem também os seus desdobramentos, de alguma forma envolvendo todo mundo no Brasil inteiro. E caso a gente pode simplificar através de um nome, Dias Toffoli, que está ganhando cada vez mais as manchetes dia a dia, ele está escalando, vindo de manchetes secundárias para manchetes mais especiais, até que ele está ocupando, nesses últimos dias, as manchetes lá no topo da página dos jornais, das redes sociais, da internet. Por quê? Porque Dias Toffoli hoje, inclusive, assumiu que realmente tem uma participação societária naquele resort lá no Paraná, que é o Taiaiá. E, embora ele tenha dito que não recebe dividendos, não recebe nada de lá, não recebe nada de Vorcaro, Daniel Vorcaro, que é o dono, né, do Banco Master, que está aí sendo acusado de milhões de coisas, para ser bem simples. Mas, enfim, Toffoli está sob ameaça? O título do nosso programa de hoje é exatamente esse. A casa caiu para Dias Toffoli? Ou ainda vai ser preciso mais revelações para que ele possa, pelo menos minimamente, ser afastado da relatoria do caso do Banco Master? É o que tem impedido todo mundo, inclusive declaradamente, manchete editorial, inclusive de hoje, do jornal O Globo, que ele não tem mais condições de continuar como relator desse caso Master, que não custa lembrar, ele próprio avocou para ele próprio. Ele puxa tudo, inclusive as provas, inclusive gravações apreendidas pela Polícia Federal, que foram parar nas mãos dele também. O que é que está acontecendo com o Toffoli, hein? O que é que está acontecendo com esse Brasil de meu Deus? Perguntas que eu vou fazer para os nossos convidados aqui no programa de hoje. E sempre procurando equilibrar a história, um representando a esquerda, o outro representando a direita. Está aqui, começa apresentando ele que é médico, ortopedista e é presidente estadual do Partido Novo que hoje, inclusive, ingressou com um pedido de impeachment contra Toffoli. Está aqui o doutor Alano Queiroz. Tudo bem, doutor Alano? Tudo bem, presidente? Boa noite. Tudo jóia. Boa noite, Paulo. É sempre bom estar aqui de volta e eu pretendo ajudar bastante nessa discussão que deixa muita dúvida ainda para o nosso telespectador de até onde está envolvido Dias Toffoli nesse mar de lama que acomete o STF brasileiro. A pergunta acho que seria quem mais está envolvido, né? Também. Além de Toffoli, né? Além de Toffoli, né? Porque parece, pelo menos foi o argumento utilizado pelo Dias Toffoli, né? Na hora que ele puxou para ele a análise e julgamento dessa questão, ele disse que tinha político envolvido na história, só que até agora não apareceu o nome de ninguém. Mas vamos lá, apresentando nosso segundo convidado, mas não menos importante, claro, ele que é advogado criminalista e também advogado do direito médico, Eduardo Camargo. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade e, de fato, é um tema que está em voga e realmente ele não vai acabar amanhã. Isso daqui vai se prolongar ainda durante um tempo, mas eu creio que, em algum momento, em virtude da pressão, realmente o ministro Dias Toffoli vai deixar o caso, ou pelo menos isso vai ser minimizado, colocando 90% do caso indo para o primeiro grau de jurisdição. Tá bem, daqui a pouco o senhor completa nessa análise sua, porque é isso mesmo que a gente quer. Mas eu quero avisar você, telespectador, que em função da transmissão dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol, a TV Brasil Central transmite todos os jogos, né? É a única emissora que transmite praticamente todo o campeonato, mais de 40 jogos, não é apenas um por semana, não, mais de 40 jogos. Tem dia que tem duas transmissões, 3, enfim, TV Brasil Central é a casa do futebol goiano e você sabe disso, você sabe que a cobertura aqui é melhor do que já aconteceu até hoje. Então, por causa da transmissão dos jogos,
que vão acontecer no mesmo horário do programa, 19h30, a gente está gravando o programa. Então, hoje eu não terei como registrar a sua participação, que sempre é fundamental para mim, há décadas, né, que eu trabalho com você, me ajudando a fazer o programa. Mas, enfim, convido você, ainda assim, a assistir o programa, porque os nossos convidados, com certeza, vão falar coisas que você gostaria de ouvir. Fique ligado, a gente volta rapidinho. Muito bem, direto ao assunto então. Hoje, um dia depois de o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregar ao presidente do Supremo Tribunal, Edson Fachin, o relatório sobre dados do celular de Daniel Vorcaro. Foram 5 celulares apreendidos. Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Esses dados incluem menções ao ministro Dias Toffoli. O ministro hoje finalmente admitiu que ele tem uma participação na sociedade em um resort lá no Paraná. Em uma nota que ele divulgou hoje, a assessoria dele divulgou, o ministro admite que integra, sim, esse quadro societário dessa empresa que foi uma das donas do resort Taiaiá, na cidade de Ribeirão Claro, no Paraná. Mas ele nega qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro, segundo esse comunicado. Segundo ele, Toffoli disse, aspas, jamais recebeu qualquer valor de ambos. Muito bem, vamos ouvir então os nossos convidados. Começo pelo doutor Eduardo Camargo, advogado criminalista, e para deixar bastante claro, o senhor representa, sim, claro, a esquerda, não é isso? Sim. Sim. E doutor Alano, a direita. Perfeitamente. Perfeito? Então, para você, telespectador, ter essa configuração na sua cabeça, porque a discussão entre eles agora vai ser entre eles. Se houver debate, vai ser entre eles. Eu acho bom quando há um debate. Aquele debate, eu tenho certeza, conhecendo os dois como eu conheço, que será um debate altamente respeitoso, mas muito produtivo, muito útil para você, inclusive, para ajudar você a formar a sua própria opinião. Doutor Eduardo, pergunta que eu fiz na abertura do programa. Até quando vai Dias Toffoli? Agora o senhor pode dar detalhes. E é só Dias Toffoli nessa história ou o senhor teria alguma informação, tem pelo menos a percepção de que pode ter mais políticos muito graúdos envolvidos nessa história? Sim. Bom, que temos essa percepção pelo que foi, enfim, informado até o momento é que sim. Né? Parece que o caso Banco Master tem vários tentáculos, certo? Tanto do ponto de vista do poder político, quanto do poder econômico, também do poder, vamos dizer assim, moral carismático. Né? Parece que vai também assolar aí muita gente envolvida a questão também de igrejas, né? Enfim, então parece que nós não sabemos ainda o fundo do poço, onde que vai chegar. Mas em relação... Nem sabe se esse poço vai ter fundo mesmo, Não né? sabemos onde vai ter esse fundo, desse poço. Não sabemos. Realmente é algo que ainda é uma chamada caixa de Pandora. Tá certo? Tanto no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, quanto nos outros 2 poderes. Isso tratando só dos poderes da República. Mas também muita gente graúda, muita gente influente, sob o ponto de vista de poder econômico e também de igrejas. Sim, partidos envolvidos. Doutor Alano Queiroz, que percepção o senhor tem? Primeiro, Paulo, é que as coisas quando começam mal, você já vê que tem alguma coisa errada. Eu pergunto, por que esse processo está no STF? Esse processo não atinge diretamente, na sua origem, ninguém com foro privilegiado. Mas uma justificativa que no processo poderia ter deputado ou político, puxou-se o processo para o STF e até hoje não colocou quem seriam esses entes com foro privilegiado para justificar isso. E após isso, o sorteio cai de uma maneira que ninguém sabe como, mas foi muito plausível para o Dias Toffoli, que é na mão dele e ele em momento nenhum disse que estaria impedido de ser o relator do processo. Nem o procurador-geral também, ele sabendo, da República, que não seria da instância dele também, porque a instância dele seria superior. Sim. Seria o Ministério Público inicialmente, né, a julgar esse processo. Mas ele está lá quietinho também. Quietinho, deixando acontecer dessa forma. E o Dias Toffoli, então, naquele momento, não se disse impedido e nem relatou os contatos que ele tinha. Ao contrário, ele negou
que tinha contato com o Vorcaro e não falou sobre o que recebeu com a venda do Tayayá, que foi colocado agora. Ou seja, no mínimo, ele está omitindo dados para ter o processo, além de todos os fatos que ele colocou sigilo dentro do processo inicial, causando estranheza desde o princípio. Mediante isso, o que eu falo, só pela questão de falta com a verdade, ele já não tem idoneidade moral para ser o relator do processo. Mas a pergunta maior é essa, é se ele pode continuar sendo ministro do Supremo Tribunal Federal ou já é hora de nós buscarmos de forma forte o pedido de impeachment de Dias Toffoli, que é isso que o Partido Novo está ingressando. E eu acho que a participação das pessoas nas ruas... Foi hoje. Hoje. Estão mobilizando. Já tem agora em grupos de WhatsApp pessoas se mobilizando para atos nas ruas pedindo Dias Toffoli, o impeachment de Dias Toffoli. E o que é esse pedido do impeachment de Dias Toffoli? É simplesmente um pedido mais claro de decência no nosso judiciário, que a gente não tem mais confiança, o brasileiro não tem mais confiança no nosso Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, eu pergunto ao doutor Eduardo, existe outra forma de entendimento, levando em consideração que os senhores representam aqui mais a esquerda e a direita? Esquerda e direita pensam a mesma coisa ou a esquerda ainda gostaria de defender Dias Toffoli, embora tenha na memória episódios protagonizados por Dias Toffoli que desagradaram o próprio partido, o PT? Sim, sem dúvida. Esquerda e direita estão vendo, tem sintonia de pensamento nesse caso? Sob este ponto de vista, até o momento, sim. Sim? Sim, no sentido de que, até se a gente for olhar as últimas manifestações do presidente da República, do presidente Lula, né, o que saiu de informações foi que em um dado momento ele até se reuniu, salvo engano, no final do ano passado, teve uma reunião com o Toffoli a esse respeito, antes de estourar esse caso Banco Master, e ele disse, olha, é até um momento para você rever a sua trajetória, tá certo? Então, foi um encontro com ele. Foi uma cobrança, né? Foi ele, o ministro da Economia, né, da Fazenda, o Haddad, também o ministro Dias Toffoli estavam participando, salvo engano, na Grande do Torto, que tiveram essa reunião. Essa reunião foi depois amplamente informada. Agora, sob o ponto de vista eminentemente legal, se me permite, Paulo. Pois não. No Código de Processo Penal, nós temos situações em que o juiz, já descritas, em que o juiz não pode atuar no processo. Tá certo? Nós temos lá uma divisão entre um impedimento e uma suspeição. Impedimento é uma questão objetiva quando, por exemplo, o filho do juiz é o réu. Obviamente que ele não pode atuar, ele está impedido. A outra situação é a suspeição, que seria o caso aqui proposto. A suspeição é quando o juiz, por alguma situação subjetiva, seja de algum tipo de aproximação com a parte, tá certo? E essa aproximação não precisa de ser absoluta, no sentido de ele efetivamente ter, por exemplo, recebido dinheiro, recebido uma verba. Nem precisa disso. Mas o próprio código, a própria lei, ela já tem essa disciplina no sentido de que o juiz, nesse caso, ele deveria ser afastado. Ele deve ser considerado suspeito e, se assim não for, as próprias partes do processo podem arguir a sua suspeição. E o que é que o senhor entende? Que está acontecendo, que isso não tenha acontecido ainda com o Toffoli? Sim, aí eu vou fazer um rápido contraponto a isso, que até falo quando eu dou aula a respeito de impedimento e suspeição para os meus alunos. A nível de primeiro grau de jurisdição, com os juízes, é muito mais simples de o Tribunal de Justiça declarar uma suspeição de um juiz. Por quê? Porque você tem outro substituto automático em qualquer âmbito de jurisdição nacional. Então, se tem um juiz, por exemplo, vamos pegar uma comarca lá de Jussara, ou Ceres, Fânia, qualquer juiz aqui de Goiânia, se ele é considerado suspeito, automaticamente ele já tem um substituto. E isso, por si só, é muito menos, vamos dizer assim, repercute muito menos do que algo que ocorra lá no Supremo Tribunal Federal. E para que ele seja declarado suspeito, parte de quem essa denúncia? A nível lá do Supremo? Aqui. Do Toffoli. Aqui e lá. Daqui o próprio juiz pode se declarar suspeito. E se ele não se declarar, qualquer uma das duas partes do processo. Tá. E lá em Brasília, por que Toffoli ainda não foi declarado suspeito? Ninguém denunciou? Teve isso agora a partir da Polícia Federal. Não foi um pedido expresso, mas dentro desse relatório da Polícia Federal, indica que ele não tem mais a possibilidade de permanecer como relator do caso. Tudo bem, vamos falar desse pedidinho. O senhor quer completar? Faltou alguma coisa? Só para finalizar. Pois não. Isso a nível até de Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça é relativamente menos, vamos chamar assim, dramático do que no Supremo.
Por quê? Porque o Supremo, por ser a instância superior máxima do país, não tem outra instância acima do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros que passaram por lá, eventualmente, por exemplo, eles julgam senadores e julgam deputados. No caso dos senadores, se for um ministro que acabou de chegar ou tem 5, 10 anos de casa, ele essencialmente teve que passar pelo gabinete de todos os senadores. Então, a questão que eu estou dizendo é o seguinte, que é que, só para trazer um contraponto em relação a esse caso do Banco Master, que o buraco é muito mais embaixo, sem dúvida. Mas, lá no Supremo Tribunal Federal, a declaração de suspeição, ela realmente tem que ter critérios, vamos dizer assim, com mais flexibilidade do que no primeiro grau de jurisdição. O que significa mais flexibilidade? Significa que lá tem que ser mais rigoroso para... Então, menos flexibilidade. Não, mais flexibilidade que eu estou dizendo no seguinte sentido. O fato de o Toffoli ter, por exemplo, uma empresa que tem ou fez uma palestra junto com um senador da República. O fato disso acontecer e o senador ser, por exemplo, denunciado, isso por si só não retira do ministro Toffoli o fato dele ser imparcial, porque ele eventualmente vai ter acesso a todas essas pessoas. Então, eu só estou dizendo, só fazendo um contraponto nesse sentido. Agora, voltando ao caso Master, o buraco ali é muito mais embaixo, tá certo? E, em virtude disso, ele, desde o início, já deveria ter sido ele mesmo, para não ficar mais feia a situação, ele mesmo deveria ter se ausentado. Tá bem, vamos lá falar então sobre esse pedido de impeachment, que é o 26º pedido de impeachment que acontece contra Dias Toffoli e dessa vez foi protocolado pelo partido do senhor, do qual o senhor é presidente estadual aqui em Goiás, não é isso? O senador Eduardo Girão ainda denunciou o presidente do Senado, são duas coisas uma só. Ele ainda denunciou Davi Alcolumbre de ter cancelado as sessões, ou seja, só depois do Carnaval, porque o pretexto seria para que esses assuntos não fossem repercutidos também lá no Senado. Vamos ouvir o Girão. O Senado, desde a semana passada, infelizmente, não é culpa dos senadores aqui que não estão aqui hoje. É porque o presidente do Senado cancelou as sessões. Pra vocês terem uma ideia, nem fazer discurso, pronunciamento, nós não podemos. Está fechado o plenário. Porque a gente iria repercutir isso, cobrar responsabilidade. Tem 2 CPIs que estão nas mãos do presidente Davi Alcolumbre, que ele não deliberou, uma CPI com 51 assinaturas dos 81 senadores, 51 que ele não liberou. A maioria do Senado quer essa CPI do Banco Master. E além do novo pedido de impeachment de Dias Toffoli, sobre o qual já falarei, também pediremos novamente a suspeição do ministro Dias Toffoli à Procuradoria-Geral da República. Esse segundo fato talvez seja tão importante quanto o primeiro, porque o segundo fato, este de um novo pedido, suspeição novamente do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República, demonstra como o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, não agiu de acordo com o dever do seu ofício quando arquivou o pedido inicial, o pedido primeiro do Partido Novo para que se declarasse suspeição de Dias Toffoli. Agora até a Polícia Federal envia diretamente ao ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, mencionando o artigo do Regimento Interno da suspeição de magistrados, os autos de uma investigação, uma vez que está demonstrada com clareza, como já se demonstrava antes, mas agora ainda mais, a suspeição do ministro Dias Toffoli neste caso. Doutor Alano Queiroz, repito, que é presidente estadual do Partido Novo, ao qual pertence o Girão e também o Van Hatten, né? É mais um pedido para ser engavetado? Senhores do Partido Novo, têm realmente expectativa de que isso vá prosperar? É claro que sempre quando a gente entra com pedido, a gente entra com a intenção que prospere. Mas a gente já está acostumado, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, com o engavetamento de pedidos. Todos os presidentes da República, alguns ministros já têm vários e vários pedidos de impeachment e cabe ao presidente das suas casas ver a viabilidade ou não, tanto técnica jurídica quanto de passar, até para não atrapalhar os trabalhos. Mas agora a gente está diante de um caso que é grave e que gera repercussão no Brasil inteiro. É um quadro que mancha a justiça brasileira. E aí manobras como essa do Davi Alcolumbre, de simplesmente não ter as sessões, esperar a coisa amenizar, esfriar,
são manobras que não são políticas, que acabam enganando a população brasileira. Os eleitores que elegeram esses senadores, que têm maioria para protocolar uma CPI, mas acabam sendo engavetadas. Para a gente entender naquele assunto anterior, Paulo, foi falado sobre a suspeição. E eu vou chegar até onde o erro do Dias Toffoli está tendo, porque ele está sendo pressionado, então ele é induzido ao erro. Dias Toffoli, nos telefones de Vorcaro, que foram pegos pela Polícia Federal, mostraram não só ligações, mostraram inclusive convite para a festa de aniversário. Paulo, você convida para o seu aniversário alguém que você não tem contato, não é íntimo? Isso já é uma prova que é irrefutável do convívio e da convivência, do apreço de um pelo outro. Isso já tinha sido colocado no primeiro pedido de suspeição feito pelo Partido Novo, que foi arquivado pelo PGR. E aí que eu quero chegar. Uma das partes tem que solicitar a suspeição, e poderia ser o PGR. Este prevaricou e fechou. Eu quero ver se vai prevaricar de novo, agora com mais essa prova da Polícia Federal, que não enviou pedido de suspeição direto. Ele mandou para o ministro Fachin, que é presidente da casa, para que o Fachin solicitasse a suspeição. Dias Toffoli, então, induzindo ao erro, ele falou que a Polícia Federal não poderia pedir suspeição no caso, porque não é uma das partes. Isso está na nota do Dias Toffoli. É claro, mas você está falando o óbvio, porque, na verdade, a Polícia Federal fez um pedido ao Fachin para este, sim, pedir a suspeição baseado nas provas que a Polícia Federal colocou. Esse caso está cada vez mais fundo, mais claro, e uma saída mais limpa para o Dias Toffoli, para ele não ser impeachmentado, é o que o Maiorovitch colocou hoje em outra emissora. Ele deveria pedir não para sair da relatoria, mas para sair do Supremo Tribunal Federal. Seria uma medida mais honrosa. Muito bem. Estamos gravando o programa, repito, né? O programa está sendo gravado porque no horário tradicional do programa, 19h30, estava passando o jogo de futebol. Mas nesse momento que estamos gravando, eu vou registrar que são 16 horas e 10 minutos, nesse momento que a gente está aqui no estúdio, e a manchete do UOL, por exemplo, é a seguinte, isso que você acabou de dizer. Fachin vai mostrar a ministros do STF relatório da Polícia Federal sobre Toffoli e Vorcaro. Quer dizer, a coisa está andando, né? Está andando. Sim. Não é isso? Sim, exatamente. Essa questão relacionada ao impeachment, eu penso que isso pode, vamos dizer assim, ser otimizado, potencializado a partir das situações que forem sendo as novas informações, os novos relatórios e assim por diante. Hoje eu não vejo esse impeachment passando, ele nem sendo instaurado, inclusive, né, sob o ponto de vista da presidência lá do Senado. Inclusive, é uma questão interessante, intrincada, né, dentro da nossa Constituição, da forma como enfim, disciplinado o Poder Legislativo Nacional. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles têm muito poder, né? Eles têm um poder assim, gigantesco. Então, quando se fala que na eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado, eles literalmente se tem um arranca-rabo, né, lá partidário, eleitoral, é justamente em virtude disso, porque eles não têm só o controle da pauta, eles têm também o controle de uma série de situações do próprio poder, da própria casa, né, legislativa. Tá, outra manchete interessante de um site que eu costumo ler também, um jornal digital, na verdade, que é o Poder 360. A manchete é parecida, mas diz o seguinte: Fachin leva a ministros do STF e relatório da Polícia Federal sobre Master. Isso o fato de levar agora aos ministros, quer dizer, ampliou-se a base de informação, a base de conhecimento sobre essas denúncias, porque o celular de Vorcaro, e eram 5 celulares, imagina a quantidade de coisas que tem em 5 celulares de Vorcaro. Vorcaro que está se apresentando como o rei das confusões. Quer dizer, agora os ministros se tornam, doutor Alano, e presidente estadual do Partido Novo, os ministros se tornariam cúmplices, coniventes, na medida em que eles, sabendo do conteúdo, não façam alguma coisa no sentido de afastar Toffoli? E que ironia, né, Paulo? Justamente nesse momento é que, do caso Master, Dias Toffoli envolvido e sendo colocado cada vez mais claro a sua participação, está sendo colocado o novo Estatuto de Ética, o novo, como que eles chamaram lá? Código de Ética do Supremo Tribunal Federal. Código de Conduta. Código de Conduta, que nesse momento se mostra extremamente necessário. E quem estava contra? Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
claramente quem mais teme. Por isso que eu deixo claro, você quer saber de que lado que estão as pessoas, quem o projeto Master vai atacar, você dá uma olhada em quem está a favor e quem está contra a CPI, por exemplo. Então, hoje, os partidos como o Novo, como o PL, estão majoritariamente a favor e assinaram a CPI. E alguns partidos de esquerda, como o PT, assinaram pouco ou colocaram várias ressalvas na assinatura. Então, a gente vê por aí quem está temendo que essas investigações avancem dentro do Congresso. E eles têm medo de ser uma CPMI, ou seja, uma CPI mista entre Congresso e Senado, porque fica mais complicado de você evitar, de você cortar através dos seus presidentes. Verdade, uma CPI poderia ser facilmente controlada, como já foram tantas. Doutor Eduardo, sobre Dias Toffoli, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor não é filiado a partido algum, né? Não. Não. Mas o senhor tem simpatia pela esquerda, pelo PT, provavelmente, com certeza. Centro-esquerda. Que é o grande partido da esquerda. O fato de Dias Toffoli não ter autorizado o presidente Lula, quando estava preso lá no Paraná, aí ao velório do irmão dele, o Vavá, isso deixou cicatrizes no PT, principalmente, e em especial no Lula, ao ponto de fazer com que Dias Toffoli seja pego e jogado na frigideira de uma vez, porque Lula já sinalizou dias atrás, com alguns comportamentos e algumas falas dele, sinalizando no sentido de até botar o STF na frigideira também. Foi. No sentido, inclusive, de que saiu uma reportagem ontem dizendo do afastamento dele nessa situação, de ele falar o seguinte: olha, deixa ver o que vai rolar lá no STF, deixa ver o que vai correr. Nós, enquanto executivo, nesse momento, eu não quero mexer diretamente com essa situação. Isso foi o que saiu, né, em relação a informações. Fazendo uma análise política a isso, eu acho que você tem muita razão. Vê-se claramente que ele, quando opta por esta situação, né, ele opta por falar: olha, se eu não quero fazer uma interferência, mesmo que de maneira a nível político, via Congresso, etc., é porque realmente tem aí alguma rusga, né, vamos dizer assim, relacionada a essa questão. Não fechou? Penso eu que não. É um fato, né? Talvez nós devemos nos lembrar sempre de tudo, embora seja tantas coisas. Mas esse fato, né, deve ter marcado muito o Lula. Preso, morre o irmão, o Vavá, e ele não pôde ir ao velório. E quem impediu? Dias Toffoli, que hoje está pertinho da frigideira. E, ao mesmo tempo, em fogo alto. A gente sabe que quem pode ter dado origem a essa primeira fagulha para investigar o caso Master foi informantes para a imprensa, para um jornalista, e que dizem que partiu de André Esteves, que é outra figura-chave no mercado financeiro, e estava incomodado com algumas ações, inclusive do Banco Master. E a relação do André Esteves com o Lula é muito maior do que a relação com o Vorcaro. Então, deixar isso rolar, eu acho que pode ser uma estratégia do executivo, assim, de não se envolver por causa dessa rusga, proteger de um outro lado que ele já tem mais contato ali dentro do mercado financeiro. Vamos colocar na história também mais um político, né? Nesse caso, mais não, um político, que é o Gustavo Gayer, deputado federal por Goiás, que é do PL, e que ele fez um vídeo hoje comentando essa decisão de Toffoli de mandar com que essas provas coletadas dentro dos celulares de Vorcaro sejam enviadas na íntegra para o Supremo. O Gustavo Gayer teve esta reação. Imagina o nível de desespero que deve estar passando agora na cabeça do Dias Toffoli para ele ter tomado essa decisão. É porque realmente a situação já está tão escancarada que ele não se importa mais em mostrar em plena luz do dia que ele está tentando se proteger. Cara, só de explicar isso aqui me dá uma gastura. Os celulares do Dias Toffoli mostram conversas entre... Os celulares apreendidos mostram conversas entre Dias Toffoli e Vorcaro, falando até de pagamento da Merit, que é a empresa dos irmãos do Dias Toffoli. Lembrando, Dias Toffoli viajou no jatinho com o advogado, sequestrou o caso, impediu a investigação, barrou todo mundo, quis barrar novas diligências, determinou que tudo que fosse apreendido fosse para o seu gabinete. Só que quando a Polícia Federal fez uma análise das conversas do celular do Vorcaro, eles, para surpresa de ninguém, viram que Vorcaro e Dias Toffoli conversavam entre si. Por si só, Dias Toffoli tinha que se afastar desse processo imediatamente. A empresa está tentando fazer... Opa, peraí. Vocês descobriram aí meu nome envolvido nos esquemas aí? Manda tudo para mim. Vocês não podem ter mais acesso a isso. Eu quero tudo. Quero os celulares, eu quero os relatórios, quero tudo. Eu vou decidir de forma imparcial pela democracia do Brasil o que nós vamos fazer.
Toffoli vai dar uma de Moraes. Olha, eu sou investigado, sou a vítima, sou o juiz, sou o investigador. E aí o Toffoli vai sair, olha, eu olhei, analisei todas as informações e os dados e cheguei à conclusão de que eu não tenho nada a ver com isso e que eu sou inocente. E quem falar mal, nós vamos abrir um inquérito. Doutor Alano, não é possível que Gaia esteja certo, né? Quer dizer, vai chegar a esse ponto? Ô Gaia, a respeito da sua opinião, também não estou colocando sua opinião em dúvida, não é isso. Mas é que tanta coisa absurda já aconteceu nesse país que a gente fica pensando, será que uma mais absurda ainda vai acontecer? Já não bastava, como ele disse, Alexandre de Moraes, ser a vítima, ser o denunciador, ser, enfim, tudo, julgar, processar, mandar prender. Quer dizer, agora Dias Toffoli também? Exato. Quando a gente dá um mau exemplo e a gente, como sociedade, aceita, aquilo se torna comum. Quando a gente aceitou um processo do tamanho que foi aquele processo da fake news, que o Alexandre de Moraes levou por anos, o processo mais longo do STF. Está até hoje, né? Até hoje. Ele sendo investigador, sendo vítima, sendo quem julga, ele dá a prerrogativa para que Dias Toffoli, pressionado, faça a mesma coisa. E é aí que a gente perde a nossa democracia. A democracia a gente não perde de um dia para o outro. Então, a gente entender e deixar claro que hoje o que corrói a nossa democracia, a fonte principal hoje é o Supremo, aí a gente vai poder corrigir o erro. Enquanto a gente não reconhecer o erro, ninguém procura a solução, Paulo. Então, hoje, o primeiro fato para corrigir qualquer problema é aceitar que existe um problema, que hoje o Supremo Tribunal Federal é um problema para nós. E eu não duvido, como Gaia, que isso pode acontecer. E a gente fazer a nossa parte é de ir para as ruas, fazer pressão, porque o que o político sente mesmo é pressão popular nas ruas. Doutor Eduardo Camargo, que é advogado criminalista e também advogado do direito médico. Eu vou retornar àquela pergunta inicial do programa, que é, a casa caiu para Dias Toffoli ou não vai cair coisa nenhuma, vai terminar tudo em pizza? Não, eu penso que não vai terminar em pizza, não. Agora, a questão aí é o seguinte, voltando até a minha primeira fala também, talvez possa explicar um pouco melhor agora. Vendo agora, de agora em diante, o que fazer, né? Olhando dentro desse caso, penso que vai ocorrer o seguinte. Primeira coisa, ele avocou essa investigação toda com uma justificativa clara que deveria ter alguém com foro privilegiado, né? Lá no Supremo. Supunha-se. Supõe-se ainda. Supõe-se. Porque, aí você fala, por que está sigiloso? Porque é investigação. Todas as investigações no Brasil, a regra é que elas sejam sigilosas. O fato é que ali tem várias anomalias, uma delas é ele próprio retirar, puxar tudo para ele e colocá-las de sigilo absoluto, em que nem os próprios investigadores têm relativa autonomia. Então, isso é anormal, isso não é comum. Verdade. Por que ele fundamenta dessa forma? Porque, segundo ele, envolveria muitas pessoas e entre pessoas que teriam foro por prerrogativa de função no Supremo. Se não aparecer, olha só, estou falando no se não aparecer uma pessoa que tenha foro por prerrogativa no Supremo, a justificativa dele lá do início cai por terra. E aí ele não vai ter justificativa nenhuma para ter avocado esse processo para lá. Ou seja, nessa primeira hipótese, é uma hipótese, ao meu ver, a mais drástica possível. Porque sob esta situação, ele não tem como justificar o que ele fez. Pois é, mas é de se esperar que isso seja mantido, vai se levando em banho-maria e não dê em nada? Aí, na minha opinião, o que vai acontecer? O que vai acontecer é, o desgaste vai aumentar, ele não está no topo ainda, ao meu ver. O desgaste ainda não chegou no topo, ele ainda vai aumentar. O Supremo vai achar uma saída sem retirar o Toffoli, tá certo? Sem retirar o Toffoli, no seguinte sentido, pega, se tiver um ou dois lá, ou mais, né, com foro por prerrogativa de função, eles continuam no Supremo, até por questão constitucional, e todo o resto do caso, que o caso é gigantesco. Perceba que teve 200 páginas de relatório relacionadas só à questão dos celulares. Tá certo? Então, o caso é gigantesco. E o restante todo tem que ir para o primeiro grau. Ou seja, para a questão que é relacionada a pessoas sem foro por prerrogativa de função. O que é que o senhor espera, doutor Alano, afinal de contas? Vai terminar em pizza? Vai adiantar os senhores do Novo e de outros partidos se revoltarem, se rebelarem, a população se rebelar? Mas isso vai ser resolvido de que forma, na sua opinião? Qual vai ser o acordo que se presume possa vir a acontecer? Aqui no Brasil, sempre é a mesma história. Acaba em pizza se não houver pressão grande em cima dos políticos, pressão popular,
ou dá alguma coisa, vira como virou alguns impeachments de presidente, algumas situações como mensalão, quando a imprensa foi muito para cima e a população embarcou nessa. Então pode seguir nos dois caminhos. A política ali, os presidentes das casas, como Davi Alcolumbre, o que eles tentam é colocar panos quentes para esfriar a situação e ver o que vira, tentar resolver lá dentro mesmo. Então o que eu digo, se não houver pressão popular, não vai acontecer nada, vai acabar em pizza. Outra coisa que ninguém está vendo, Paulo, é a outra linha. Porque quando isso gerou e o Banco Central solicitou a liquidação do Banco Master, o TCU entrou na história sem justificativa também, como se fosse uma blindagem do Executivo. E ontem o ministro do TCU, ele pegou um relatório do próprio TCU que beneficiava o Banco Central na decisão de fazer a liquidação do Banco Master e tornou ele sigiloso também, sem acesso, inclusive, ao próprio Banco Central, mostrando que ali, logo no início, teve um grande racha em quem estaria certo, o Banco Central da liquidação e o TCU se intrometendo indevidamente, dizendo que teria sido não necessário a liquidação do banco, que poderia ser solucionado de outras formas. O que leva a gente a deduzir que o TCU está protegendo alguém e que, se a gente continuar as investigações, mais coisas vão ser reveladas. E esse alguém, para ser protegido pelo TCU? É o Executivo Federal. Não, discordo. Por quê? Discordo. Bom, vamos fazer um debate, então. Discordo que seja o Executivo, justamente porque o TCU é um órgão vinculado ao Legislativo. É um Tribunal de Contas da União. Então, ele é vinculado ao Poder Legislativo no sentido de... Claro, ele tem a sua autonomia relacionada, etc., mas ele é vinculado para ajudar a fiscalização. E quem indica? Então, em virtude disso... Os membros. Mas se for por quem indica, qualquer coisa que acontecer no Supremo, a gente vai falar que é do Executivo, mas agora a questão é, quem aprova? Os membros. Indicar é uma coisa, mas a questão é, eu aprovo ou não aprovo? Quem aprova os membros? O Senado, né? O Senado. Mas o índice Então, de assim, imbricamento o TCU, político é com o Executivo atual do TCU. Mas o TCU é um órgão auxiliar do Legislativo. Então, obviamente, pode respingar no Executivo? Claro, mas o Legislativo também, mais do que nunca, ele tem, e aí é que nós temos que saber qual que é a dimensão, até onde que vai. Se vai respingar para todos os cantos, se é centro, esquerda, direita, cima, baixo, etc., ou não. Não, com certeza, esse é um caso que fala de ética. E quando a gente fala de ética, inclusive no judiciário, a gente não está falando de direita, de esquerda ou de centro. Acho que toda pessoa que preza por uma democracia que funcione e um sistema judiciário que a gente tenha confiança, independente de direita e esquerda, tinha que hoje estar pressionando pela saída, no mínimo, do Dias Toffoli da relatoria. Mas quem é mais atento sabe que ele não tem hoje a moral para continuar como ministro do STF. Pois é, o Girão, que é do seu partido, disse agora há pouco aí sobre essa história de Alcolumbre não começar os trabalhos antes do Carnaval. Quer dizer, será que só esse período vai ser o suficiente para as coisas esfriarem ou não? O que é que o senhor imagina, doutor Eduardo, até onde vai ser esticada essa corda? Não, vai ser, como eu disse, no meu ver, na minha análise, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tá certo? Principalmente sempre que tiver um novo relatório dentro dessa investigação e por algum motivo esse relatório vazar, porque, como eu disse, a investigação ela é sigilosa. No Brasil é meio atípico isso, né? Se é sigiloso, por que a gente sabe tanto? Exatamente, né? No Brasil é um pouco atípico isso, né? Sempre que tem algum tipo de repercussão, a gente fica sabendo antes até, né, de chegar nas autoridades. Mas é uma verdade. Então, inclusive, essa foi uma justificativa do próprio ministro. Olha só como ele utilizou, né? Ele utilizou essa própria justificativa para avocar e ficar com tudo, até equipamentos dentro do próprio gabinete, o que é totalmente inusual. Depois disso, refluíram e esse equipamento, enfim, tudo que foi apreendido foi para a PGR. Tá, e afinal de contas, cadê a responsabilização dessas pessoas? Eu não custa lembrar, por exemplo, que a gente está vendo aí um ministro do STJ acusado de assédio e que já foi imediatamente afastado pelos colegas, sem que ainda se tivesse dado início formal a um processo interno, pelo menos. Ainda que isso vá depois a outras instâncias. Mas, quer dizer, lá a coisa agiu rápido. E por que com Toffoli não age na mesma velocidade? Parece que no Brasil, quando está num certo nível de poder, crimes como prevaricação, abuso de poder, corrupção, são menos graves do que um caso de assédio. Eu acho os dois terrivelmente
graves e que a atuação deveria ser do mesmo jeito. Quanto ao Eduardo Girão e ao Marcel Marratta, o que a gente tem colocado que os parlamentares do Novo são muito corajosos e colocam o tempo todo, mas se a gente não dá o apoio de cá, as coisas não evoluem. No caso do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes hoje, Paulo, é quem está mais beneficiado da situação. Parece que ele ganhou algumas semanas de paz, o nome dele está menos na mídia, mas parece que ele tem algumas preocupações, inclusive com o Banco Master também, e já foi relatado em alguns momentos isso. O que eu gosto das investigações da Polícia Federal... Inclusive com a esposa, né? Com a esposa, com um contrato de 129 milhões, um contrato não usual, inclusive para os padrões de Brasília. Não ilegal, é bom que a gente deixe claro. Não usual. O senhor não está informando que é ilegal. E eu estou Exatamente. Não é ilegal. Pelo menos até agora não tem nada de ilegal. Mas inusual, como é que é? Não usual. Não usual, fica mais fácil. Não usual. Conclua, por favor. Eu estava dizendo sobre... E nesse corte eu esqueci a linha de raciocínio. Onde que eu estava? Aqui na Polícia... Que a gente lembrei. estava. É que a Polícia Federal, que eu gosto, é que ela nunca solta todos os argumentos de uma hora para outra. Então, ela solta algo, gera repercussão na imprensa, a gente já toma alguma opinião. Essa semana soltou as ligações do celular do Valcaro, o que gerou outras repercussões, e eu acho que vão soltando novidades do processo com as semanas, o que vai ficar o caso cada vez mais quente e mais difícil para Dias Toffoli. O senhor falou em corrupção aí agora, e eu tenho aqui uma fala do senador Rogério Marinho, numa entrevista à TV Senado, em que ele fala sobre corrupção. E ele diz o seguinte, a corrupção, e aí um caso para o senhor também responder, os dois vão falar sobre isso, que a corrupção está no DNA do PT. E relembrou episódios em que o partido esteve envolvido. Porque o senhor disse que corrupção é mais investigado do que o que está acontecendo com o Toffoli? Parece que ficou tão comum no Brasil que é colocado como um crime de menor gravidade quando é levado às instâncias superiores. Vamos ver o que disse Rogério Marinho. Quando a gente fala de corrupção e fala de PT, é uma espécie de redundância, né? Porque a corrupção está no DNA do PT. Existem episódios que precisam ser relembrados sempre. A Operação Greenfield, que trata de rombo nos fundos de pensão. O Petrolão, que transformou a Petrobras na empresa mais endividada do país e que resultou em dezenas de delações e de devolução de bilhões de reais fruto da corrupção e do aparelhamento da máquina pública. Mais atrás um pouco, né, o Mensalão, quando o então ministro da Casa Civil, José Disseu, né, comprava o apoio de deputados e senadores com a mesada mensal. E o que nós estamos assistindo agora é uma repetição desse filme ruim, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos e com o resultado que nós já conhecemos. E, infelizmente, quem perde com isso é o Brasil e os brasileiros. Doutor Eduardo, como é que o senhor vê essa declaração? Olha, sob o ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, primeiro, o senador, ele sempre falou dessa forma, vai continuar dizendo, e é uma pecha que foi, digamos assim, colocada no PT. O PT teve culpa para isso, né? É bom que se fale isso, teve culpa para isso, só que ele não estava nunca sozinho em todas essas situações que foi dita. Por exemplo, quando a gente lembra da situação do Mensalão. O Mensalão era justamente, e é horrível, claro, foi a ação penal 470, né, a nível do Supremo Tribunal Federal. Aquilo todo que foi descoberto, etc. Pelo menos 13 partidos juntos. Todos, inclusive vários que hoje estão aí, porque são mais fluidos, né, e vão para a direita, vêm para a esquerda, enfim, etc. A pecha ficou com o Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque ele agora, com quase 20 anos, né, com 20 anos de poder, no poder, ele não passou a jogar pedra, mas sim a receber. Né, a ser como a vidraça. E assim recebeu essa pecha, tá certo? Mas tem problemas? Claro que tem. Na minha opinião, foram graves problemas, né, durante esses 20 anos. Mas ele foi o cabeça de todo esse esquema, né? Mas por quê? A questão no sentido de que... Teve um acerto com os outros partidos. Teve mas um o PT acerto. foi o cabeça de tudo. Mas os outros todos participaram e ninguém tem essa pecha que tem o PT. Até porque os outros, eles não têm identidade.
Qual outro partido Mas hoje... qual o mal nisso? Não, eu falo assim, o mal de não ter identidade partidária... Também. Bom, de não ter identidade partidária porque você fica fluido dentro do espectro político. Você nunca vai ser cobrado. Você pode ficar 80 anos, 50 anos, 30 anos dentro do Congresso, né, fazendo uma fisiologia, né, como se diz hoje, em relação à questão partidária, sempre estando no poder e nunca sendo atingido. Porque você nunca, de fato, fica como vidraça. Botou a cabeça para fora. Exato, nunca fica como vidraça. Obrigado. Você mesmo. Doutor Orlando, você concorda com essa fala, não, do Marinho? É claro, o Lula já está no 3º mandato, Dilma com 2 mandatos. É muito tempo no poder sendo vidraça. Mas, para quem é honesto, pode ficar 20 anos no poder que não vai ter processos. Se eles ocorrerem e forem os maiores da história, é porque o PT foi o grande maestro, o grande cabeça da corrupção no Brasil. E se a gente chega agora nessa semana com o índice de percepção de corrupção no Brasil, um dos piores do mundo, que saiu ainda essa semana, é por causa dessas ações, dessa história do Executivo brasileiro, do Legislativo e agora do Judiciário. A gente tinha antes corrupção que se estendia ao Executivo, o Legislativo, o Judiciário passava ileso dessa parte. A gente não via falar dos ministros supremos com essa frequência. Hoje a gente vê que chegou no 3º poder da República, o que faz com que certamente no Brasil, em termos de percepção de corrupção, que é o que foi relatado nesse ranking internacional, o Brasil ficou, acho que em 107, se eu não me engano, a posição dele nesse ranking, posição terrível. E o PT... ele tem que fazer uma reflexão histórica porque ele é responsável por tornar a corrupção endêmica no nosso país. Hoje, quando a gente trata as palavras num buscador automático, num aplicativo automático, sem de ação política, e coloca corrupção e PT, a inteligência artificial vai fazer relações de maneira diretas e claras. Então, não é perseguição contra o PT, são fatos. Tá bem. Não custa lembrar, né, que esse pessoal envolvido nesses episódios todos está todo aí, solto. Zé Dirceu, por exemplo, vai concorrer, quer se eleger. Valdemar, da Costa Neto. Né? Valdemar, que é do PL. Delúbio Soares. E pois é, eu ia chegar no Delúbio para dizer exatamente isso. Que Delúbio, na ocasião, o senhor se lembra de uma frase que ele disse na época do Mensalão? Qual? Não lembra? Não. Não. Ele disse o seguinte, o Mensalão, que isso? Isso vai virar piada de salão. Lembra dessa frase? Não estou lembrando. Então pesquisem, por favor, já que o senhor sugeriu também. Delúbio Soares, piada de salão, você vai ver lá. É a frase dele, vai virar piada de salão. E virou piada de salão. Uma piada na cara do brasileiro, porque roubaram, tanto que muito dinheiro foi devolvido. Ninguém devolve o que não roubou se não tiver dinheiro. Né? E o fato foi consumado, que foi uma anulação do processo, principalmente o de Lula, né, que teria sido julgado numa instância equivocada, lá na 13ª Vara de Curitiba, quando deveria ser em Brasília. Mas ele não foi inocentado, ele foi descondenado, como dizem os adversários. Mas vamos lá. Mas a questão do Delúbio mostra como o PT é protetor dos seus. Independente da acusação que ele teve lá atrás, tem toda a bênção e apoio do partido. Porque eu acho que pessoas que podem ter acusações, podem ter em todos os partidos, mas como o partido lida com estas pessoas, eu acho que mostra o que o partido quer para o país, que quer mostrar para a população. A direita é unida, como o PT? A direita não é unida. Eu sonharia que a direita se unisse de maneira mais forte. Eu acho que a esquerda também não é unida, mas ela consegue fazer uma união por conveniência política, que eu acho que pelo menos isso a direita tem que aprender a fazer, porque nessa eleição vai ser importantíssimo, Paulo, a união da direita e da centro-direita no segundo turno, porque não é fácil tirar o governo de reeleição do PT, que usa toda a máquina social e de imprensa para conseguir a reeleição. Então vai ter que começar primeiro pela casa de Bolsonaro, da família Bolsonaro. Exato, eles são os primeiros que têm que entender que a direita brasileira não se resume à família Bolsonaro, que a direita brasileira é muito mais ampla e diversificada, e que se ele não conversar com todos,
ele não vai ter o apoio que ele necessita. Mas parece que o Flávio Bolsonaro está tendo uma postura, Paulo, de maior comunicação e tentando ceder ao centro, à centro-direita e ter embates de conversas com o setor econômico e produtivo também do Brasil. Está me surpreendendo o Flávio Bolsonaro, ele está fazendo mais do que eu esperava dele. Tá, deixa eu falar uma frase aí agora que tem a ver com essa fala de um colega seu, que é o Eduardo Girão, que é do Novo, lá do Ceará, que já havia denunciado a existência de uma república do sigilo, apontando que o presidente Lula tem blindado investigações, inclusive, de alguma forma, sobre o próprio filho dele, embora ele tenha dito, e a gente já mostrou essa frase de Lula aqui, que se o filho cometeu erro, vai ter que pagar por isso. Né? E se ele não pagou, ele tem que se defender. Aí essa segunda frase, parte da frase, a gente discutiu até aqui no estúdio. Se ele não tem nada a ver com a história, ele tem que se defender. Só que eu não vi Lulinha até agora se defendendo. Mas eu vou deixar por conta da frase do senador Eduardo Girão. Vamos ver. O celular do Vorcaro foi o que diz aí a imprensa, que a Polícia Federal quebrou, né, o celular dele, que estava nas mãos do Davi Alcolumbre também, né, alguns dados da CPMI. Davi Alcolumbre, que já tinha decretado o sigilo do careca do INSS, por onde é que ele andou aqui dentro desses corredores onde eu estou agora. Então, é tudo muito nebuloso. Sigilo por trás do sigilo. Nós somos agora a República do Sigilo, porque o presidente da República questionava o outro presidente de que fazia sigilo, que estava errado. Mas ele faz o triplo do sigilo que o outro fazia. E ele dizia que não ia fazer. Então, é mentira por cima de mentira. Nessa CPMI do INSS, que nós vamos ouvir o Vorcaro e temos muito a perguntar a ele, já deveria ter vindo, inclusive, essa semana foi adiado, eu não sei para quê, se é um acordão que está sendo bolado, eu fico preocupado com esse tempo ganho. Mas o Lula deu entrevista recente dizendo que se o filho dele tiver algum problema, que pague, que quer a investigação de tudo. Ô Lula, para de falar isso. Não cola, mano. A tua bancada aqui vota contra as convocações de todo mundo para investigar. Doutor Eduardo, bem rapidinho, por favor. O que é que o senhor diz sobre isso? Bom, a oposição está do lado, né, que tem que estar mesmo, fazendo essas provocações e sempre colocando essas falas sob o ponto de vista deles. Agora, também a situação faz o papel dela, assim como qualquer outro governo que tiver. Qualquer situação que eventualmente possa respingar no governo, vide, por exemplo, o governo passado. Sempre é assim. Esse é o jogo, né, dentro da política. O jogo. Daqui a pouco a gente vai falar de jogo, então, para encerrar bem o programa. Doutor Alano, rapidamente. Essa blindagem existe ou não existe? Aqui no Brasil, um escândalo atropela outro escândalo. Diz as teorias da conspiração, inclusive, que o Lula deixou essa questão do Banco Master estourar de maneira assim e deve estar deixando rolar, justamente para a CPI do INSS ficar meio às escondidas da população, dos noticiários, que ali realmente pega diretamente o irmão e o filho. E realmente o governo atua de todas as formas, desviando a atenção, calando o presidente da Câmara, calando líderes de partido, para que as coisas não aconteçam no Brasil. Vamos falar de outro jogo, então, que é muito mais agradável, né? Os jogos do Campeonato Goiano de Futebol. Você sabe, a TV Brasil Central, juntamente com a TV Assembleia Legislativa, transmitem os jogos, praticamente o campeonato inteiro. São mais de 40 jogos que estão sendo transmitidos pelas duas emissoras. No YouTube, já foram mais de 4 milhões de visualizações. Sucesso absoluto, né? Eu tenho certeza que você também assiste e vai continuar assistindo pela TV Brasil Central aos jogos do Campeonato Goiano. E a Thaís Freitas, excelente, brilhante jornalista, apresentadora, conta como é que a TBC e a TV Assembleia Legislativa estão levando esse prazer do futebol a todos os goianos e até pessoas de lá de fora. Vamos ver. O futebol em Goiás nasce simples, no campinho de terra, na bola gasta, no grito improvisado de gol. Mas quando chega o Campeonato Goiano, ele vira espetáculo, vira identidade, vira cultura, vira emoção compartilhada. E hoje essa emoção atravessa telas, cidades e gerações, porque o Goianão encontrou uma casa que é do povo, a TV Brasil Central.
Pelo 4º ano consecutivo, a TBC transmite o Campeonato Goiano, levando futebol para todos os cantos do estado e também para fora dele. Em 2026, os números impressionam. 21 jogos transmitidos na TV aberta e YouTube, 8 partidas exclusivas no digital, mais de 4 milhões de visualizações, 405 mil acessos só no clássico Goiás e Vila Nova. É o futebol goiano vivendo a sua maior visibilidade da história. Da arquibancada ao celular, o futebol goiano ficou mais próximo do torcedor. A TBC modernizou a transmissão, ampliou o alcance digital e transformou o Goianão em um espetáculo acessível, gratuito e cada vez mais forte. Para você ter ideia do tamanho da audiência, só no clássico Goiás e Vila Nova tivemos mais de 400 mil visualizações de pessoas diferentes no YouTube da TV Brasil Central. Suficiente para lotar praticamente 9 estádios Serra Dourada com a capacidade atual. Mas enquanto a bola rola em campo, um outro time entra em ação. Na produção, na técnica, na reportagem, na narração. Profissionais que vivem futebol, respiram futebol e trabalham para levar cada lance até o torcedor. Cabines, câmeras, links, transmissões ao vivo, bastidores, uma estrutura que cresce a cada ano com mais tecnologia e mais alcance. A TBC não transmite apenas jogos, ela conta histórias, ela valoriza o futebol goiano. Recebi uma mensagem de um amigo que estava na China, acompanhando o futebol e, evidentemente, campineiro, assistindo na China pelo app Deputados Aqui. Fez um print da tela e me mandou, assistindo o jogo do nosso Dragão aqui na China e parabenizando pela transmissão. Então quero aqui parabenizar Reginaldo Júnior, presidente da TV Brasil Central, parabenizar todos os deputados e deputadas que numa união de economia fizemos a devolução de 1/10 para contribuir com a transmissão do Campeonato Goiano. O futebol não é só resultado, é pertencimento, é identidade, é conexão entre pessoas. E quando o acesso aumenta, o esporte cresce. O esporte é importante para a formação das crianças, dos jovens, e a transmissão do Campeonato Goiano é também um instrumento de fortalecimento do futebol, dessa modalidade esportiva. A gente entende que é um serviço público, de utilidade pública também, a transmissão através da TV Brasil Central. Então a TBC mais uma vez se destaca, promove o esporte goiano, promove o futebol goiano e isso naturalmente também tem impacto aí para os clubes. E o campeonato entra agora no trecho onde cada lance pesa. Quartas de final, o erro custa caro, o sonho do título fica mais próximo. Mais emoção, mais audiência, mais futebol, mais números históricos. Só nessa primeira fase foram mais de 4 milhões de visualizações nos jogos transmitidos pela TBC. A televisão Brasil Central com muita competência, levando também uma transmissão de qualidade para todo o povo goiano e fazendo com que a gente eleve o patamar do nosso futebol e que seja também mais um ponto de referência do nosso estado. Pois é, já se tornou, né, governador, mais um ponto de referência do nosso estado de Goiás. O senhor acreditou no presidente que o senhor colocou aqui, que é o Reginaldo Júnior, e eu disse para o senhor na ocasião, o senhor vai tomar um susto com esse menino aqui, porque dê liberdade de trabalho para ele, que o senhor vai ver o que vai virar essa Brasil Central, um canhão de audiência. E é o que virou, e eu fico muito feliz pelo Reginaldo, pelo Júnior, e fico muito feliz também pelo governador, que teve essa visão, e muito feliz também pelo vice-governador Daniel Vilela, que igualmente teve essa visão, inclusive também pela paixão que ele tem pelo futebol, e foi peça fundamental para que a TV Brasil Central transmitisse esse campeonato. Parabéns a todos, enfim, né? Que bom que o resultado está chegando e cada vez maior, né? São 4 anos de transmissão. E parabéns também ao presidente Bruno Peixoto da Assembleia Legislativa, que também pôs a TV Assembleia Legislativa para participar desse evento magnífico também. Vamos embora? Acabou o jogo.
Mas o jogo lá fora da política continua e a gente volta nos próximos programas para falar sobre ele. Doutor Eduardo Camargo, advogado criminalista, obrigado por ter vindo. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado também, doutor Alano Queiroz, médico ortopedista e, mais do que isso, presidente estadual do Partido Novo. Prazer em recebê-lo. Eu que agradeço, Paulo. Foi muito bom esse debate. Tenho certeza que esse assunto virá à tona porque muitos mais fatos virão aí ao nosso conhecimento. Se você quer saber um pouco mais também, siga no Instagram, Alano Queiroz 30, a gente conversa a respeito. Ok, Alano Queiroz 30. Exato. Tá bem. Vamos embora. Vamos saber onde é que vai parar esse poço que não tem fundo, pelo jeito. Mas vai ter que ter. Nós vamos ter que mudar isso. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia.